Então, eu falei que eu ia contar um pouquinho da minha história para vocês hoje com o Feng Shui e eu vou contar agora. Olha só, assim como vocês, a gente passa por ciclos. Todos nós passamos por ciclos na nossa vida. E eu não sou muito conhecedora de astrologia não, mas se vocês pararem um pouquinho e refletirem, vocês vão perceber que de mais ou menos de 7 em 7 anos existem movimentações bem grandes na nossa vida. E existem ciclos que são mais leves e ciclos que são um pouquinho mais dispendioso da nossa energia e de situações. E a minha vida não é nada diferente da de vocês, né? Eu também passo por esses ciclos e eu estava num ciclo que não estava tão bom, né? E no momento da minha vida que eu estava com muitas situações que estavam me tirando do sério. Então, eu estava muito nervosa, muito preocupada, muito ansiosa, com medo do futuro, não sabia o que eu ia fazer. Muitos problemas financeiros, eu estava com muitos problemas financeiros, o meu marido também. E aí a gente sabe que quando a gente tem essa situação, esse momento de vida que não é tão bom, né? Acaba influenciando muito nos nossos relacionamentos, né? E aí, a gente às vezes começa a, sem querer, as discussões, o entendimento fica mais difícil, a gente acaba se afastando nas relações e o que acontece? Eu também estava vivendo isso, né? A minha relação pessoal com o meu atual marido, nós estávamos a ponto de nos separarmos, porque a gente estava com muita situação financeira, com muitos problemas, né? O nosso relacionamento a gente não estava mais conseguindo se ajustar, conversar, resolver junto as coisas, e uma coisa que a gente tem que aprender, e foi uma coisa que eu também aprendi, e estou nesse processo, a gente está sempre aprendendo. A historinha de duas metades se completam não é bem assim. Hoje, se a gente quer ter relacionamentos saudáveis e felizes, a gente precisa de 2 inteiros, né? E não 2 destruídos se unindo para tentar fazer um inteiro. E aí a gente estava exatamente, ali a energia cai. E aí a gente estava nesse processo, né? Tanto financeiro, e éramos nós dois que estávamos com situações financeiras. Na verdade, o meu marido estava desempregado, né? E eu estava muito infeliz no trabalho que eu estava realizando, e financeiramente também não estava tendo a tão buscada o reconhecimento, sucesso e me sentindo próspera, né? Porque aí a gente também entra num olhar de que a prosperidade de cada um, para cada um, tanto a prosperidade quanto o sucesso, tem um peso e tá tudo bem, né? Isso é normal. E o que acontece? A gente não estava nesse processo, não estava bem, estávamos, como eu falei, a ponto de nos separarmos, nós não tínhamos condições financeiras de fazer grandes coisas, e eu estava um dia, eu gosto muito de cuidar da minha casa, né? E eu estava limpando a minha casa, fazendo aquela limpeza física que a gente faz e que é sensacional, é muito importante quando a gente entra numa casa limpa, que tá limpa e organizada. A energia dessa casa é totalmente diferente e a gente se sente bem. Eu cuidava muito disso, então eu estava sempre gostei muito, estava sempre limpando a minha casa. E na época, digo sempre aqui na época, porque hoje eu não assisto televisão, na época eu estava com a TV ligada, né? E eu ouvi, se eu não me engano, porque eu não lembro, eu acho que era a Ana Maria que falou algo sobre energia das cores, né? E eu já gostava, já era reikiana, então já gostava de algumas coisas que me chamava atenção quando falava de energia, já era um mundo que fazia parte da minha vida.
E aquilo me chamou a atenção, eu parei. Sabe quando você ouve alguma coisa que você não entende bem, mas você para, te chama a atenção? E eu senti aquele frio na barriga, né? Estremeci, porque parece que aquilo veio de encontro comigo, encaixou. E eu, meu Deus, o que é isso? E aí eu fui pesquisar. Então vamos lá, gente. A gente está falando de mais de 20 anos atrás. Então a pesquisa não era tão grande, né? Tinha muito poucas coisas. E como o meu marido trabalhava já com essa área de informática, de internet, ele me auxiliou e eu acabei encontrando um curso que era virtual, né? Que vinha gravado. Eu recebia um CD, olha só o tempo, gente. Eu recebia um CD e ele tinha uma senha. E eu recebi esse CD, imprimi e comecei a ler, né? Era uma apostila muito grande. Eu comecei a ler e comecei a praticar as coisas que estavam lá. E a gente percebeu que algumas coisas se movimentaram, mas claro, eu não tinha experiência, não conhecia aquilo, não tinha muito aonde buscar e também eu fiquei muito em dúvida. Eu acho que às vezes muitas de vocês podem até sentir isso quando vocês vão fazer alguma coisa, aplicar alguma coisa na casa. Fiquei muito em dúvida porque eu não tinha certeza do que eu estava fazendo. Então a gente sentou, conversou e resolveu procurar mesmo dentro daquela situação. Nós não tínhamos condições de contratar uma pessoa para fazer uma harmonização na nossa casa. Mas mesmo assim a gente conversou e decidiu que seria uma oportunidade, né? E talvez a mudança que a gente precisava. E foi um pouco difícil de encontrar, porque não era uma coisa comum, né? Não se encontrava um profissional desses de uma comum, assim, em qualquer lugar. Inclusive a pessoa que nos auxiliou, ela morava na nossa cidade, mas não foi fácil de encontrar, né? Lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente contratou essa pessoa. Eu lembro que a gente parcelou com cheques, né? E acreditou no processo. E aí, gente, contar para vocês que começou uma movimentação na nossa vida que a gente parou e não conseguia acreditar no que estava acontecendo, né? E em muito pouco tempo a gente começou a aplicar as coisas, mas como eu falei para vocês, nós não tínhamos financeiro para fazer. Só que a gente disse, nós vamos acreditar e nós vamos fazer e vai dar certo. E aí, quando a gente viu, não fazia 30 dias que nós tínhamos começado a aplicar as orientações que ela nos deu, a gente estava fora da nossa casa. Começou a surgir coisas de tudo que era lado, oportunidades, trabalho, e a gente começou a ter condições financeiras de fazer a movimentação que precisava na casa. Por que eu disse que a gente mais ou menos em 30 dias saiu? Porque a gente acabou pintando toda a casa, reformando toda a casa, trocando os móveis e assim, a vida começou a mudar totalmente, né? A nossa vida mudou totalmente. O meu marido se recolocou no trabalho. Os nossos amigos começaram a mudar. Quando eu falo assim, deixa, né? Deixa seguir, tá tudo bem, não aconteceu nada, deixa seguir que isso é prosperidade, porque eu vivi isso, né? Então os amigos começaram a mudar, começaram a vir pessoas que nos auxiliavam, e esse auxiliar não deu alguma coisa para você, trouxe dinheiro, não é às vezes uma pessoa que te indica um lugar que lá você encontra o que você está procurando, ou que você encontra, né, alguém que vai te guiar para onde você quer. Então não é aquelas coisas só que são dadas, uma palavra, um abraço, uma companhia, uma história onde você ri, tudo isso tem muita ligação e tem muito a ver com bons amigos, com amigos que ajudam, né? E aí a gente começou nesse movimento de encontrar pessoas, nós nos conectávamos com as coisas, até com as coisas que nós precisávamos levar para nossa casa, a gente acabava encontrando em momentos que nós estávamos procurando muito,
depois de repente surgia aquele objeto ou algo como nós gostávamos, numa promoção, numa feira, né, com um preço mais acessível. Então, assim, várias situações que parecem pequenas, mas elas não são, vão te levando a você ir para o caminho, né? Por quê? Porque a gente começa a mudar o nosso padrão energético. E aí tá um dos pontos que é chave quando a gente está fazendo uma harmonização na nossa casa, porque esses padrões se conectam com nós. Ontem eu falei, a nossa casa, ela é como uma segunda pele nossa, e é isso mesmo, a gente começa a movimentar lá fora, né, o externo, porque não é o que tá dentro, mas começa a reverberar para dentro, né, em nós. E aí a gente começa a sentir na nossa vida as movimentações das áreas. Então, nosso relacionamento com a família melhorou e a prosperidade só fluiu, né? Porque daí entrou, né, a contratação do trabalho, eu comecei a mudar também, né, o meu trabalho, comecei a me direcionar melhor. Então a gente começou a prosperar. Coisas que a gente desejava quando a gente fez a harmonização acabaram acontecendo. Eu vou contar para vocês. Eu comprei o carro até da cor que eu intencionei quando eu fiz a harmonização da minha casa. A casa que nós queríamos com pátio para nossa filha brincar, com um quiosque, nós adquirimos. Então, todas as coisas que nós adquirimos quando a gente fez a harmonização, que nós desejamos e colocamos as coisas em prática e não ficamos parados, isso é outra coisa, porque você coloca em prática, mas você precisa gerar a energia e gerar o movimento. Saiam do que vocês estão fazendo parados, né, esperando, e venham para o movimento. A gente fez os movimentos que precisava, foi trabalhando, foi buscando, foi procurando, fala com uma pessoa, fala com outra, e aí você vai vendo que as coisas vão se encaixando e o quebra-cabeça da vida, ele vai se conectando, tá? Porque a gente precisa de vários pontos, né? A gente não monta um quebra-cabeça com uma peça só, existem várias, e aí a gente tem um conjunto, e é isso que acontece. Foi assim que foi acontecendo com a nossa vida, né? Então a gente foi indo e foi vendo tudo melhorar, sem contar que voltar para nossa casa era uma delícia, né? Voltar para casa era uma delícia, porque a gente estava prosperando, o nosso relacionamento melhorou 100%, porque quando você começa a colocar as coisas no lugar e a ajustar a sua vida, né, as coisas começam a mudar. E aí a gente conseguiu a conversar de novo, conseguiu a manter, né, o respeito, o carinho, a troca de ideias, e aí começou o relacionamento a funcionar melhor. Então a gente fazia viagens, fazia passeios, fazia surpresas, saía com amigos, todas essas coisas que nós não fazíamos mais antes, que nós não conseguíamos fazer, a gente começou a conectar com isso. E aí a nossa vida vai mudando. É frequência energética, a gente muda a nossa frequência, muda a frequência do nosso ambiente que nos alimenta, né? Então, quando eu digo para vocês que a gente adorava voltar para casa, adorava ficar em casa, porque estava um ambiente que estava construtivo, né? Nós nos sentíamos bem, nós dormíamos bem, nós descansávamos, nós conseguíamos criar coisas, situações, movimentos, e tudo isso vai culminando para um conjunto, que é você ter uma vida mais harmonizada, é você conseguir fazer os teus passos e ir alcançando a tua prosperidade, é você ter então os teus relacionamentos
tanto de amigos, quanto com a família e quanto ter o relacionamento pessoal saudável, né? Porque não adianta você ter um relacionamento doente, que você não está saudável. E tudo isso foi culminando e foi acontecendo. E aí eu não posso negar para vocês que eu simplesmente me apaixonei, né? Eu me apaixonei, meu Deus, como eu mexo na minha casa e começa essa movimentação e eu consigo fazer isso sem me ferir tanto, porque acaba sendo um movimento gostoso, a gente acaba gostando, né? Acaba ficando bom de fazer isso. Como eu consigo fazer toda essa movimentação e ver o resultado externamente em todos os pontos da minha vida. E aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar mais, estudar mais e me preparar, né? Me preparar para que um dia eu também pudesse fazer isso, para que um dia eu também pudesse contar e ver pessoas em movimento na sua vida, se realizando sonhos, se nutrindo nos seus relacionamentos, se nutrindo a si próprio, assim como aconteceu comigo. Não é impossível, é possível, eu vivi isso e eu vou falar para vocês. O Feng Shui, ele acabou afastando as pessoas invejosas que estavam no nosso ciclo. Ele acabou afastando as oportunidades que não eram tão boas para nós e começou a trazer um ciclo diferente, a trazer amigos mais prósperos, mais positivos, a trazer uma energia mais positiva que vibrasse com o que a gente estava querendo para nossa vida. Né? Então é assim que ele funciona. É quando você movimenta o externo, você traz para o interno. E não adianta, a gente sente, percebe isso. Eu digo que é muito fácil a gente perceber quando a gente está num local que não nos faz bem, né? Isso é muito fácil. Você entra e você